Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou começar a explicar como que vai ser a nossa live, tá? Como vocês hoje responderam as enquetes, eu vou fazer, então, demonstrando, tá? Por isso que o cenário hoje tá aqui com jump, é uma live um pouquinho diferente, porque a gente não vai treinar jump, mas eu vou utilizar o mini trampolim para ir explicando para vocês, então, os cuidados e a segurança e como que é cada passo que a gente precisa atentar em relação da gente ter mais segurança e desenvolvimento no mini trampolim na aula de jump, tá bom? Então, quem perder essa parte de explicação e for chegando no meio do caminho, a live vai ficar salva, tá bom? Então, depois vocês só voltam lá e assistem esse pedacinho, certo? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa saber é que no jump a gente tem dois grupos de passos, tá? Começando então pelos passos, pelo teórico e não no prático. Na teoria, a gente tem dois grupos, que são o grupo, eu falo grupo A e grupo B. Para ficar fácil, o grupo A é o grupo aéreo, tá? A característica dele, o que é? Sempre, vou subir por aqui porque tem parede, então eu vou por aqui do lado, mas lembra que sempre por trás. O grupo A, qual que é a característica principal dele? Sempre uma perna, ela vai estar na base, em contato com a lona, e uma perna, ela vai estar em aéreo, tá? Então, por exemplo, a corrida, ela é um grupo A. Percebe que na corrida, eu vou virar de lado para vocês verem. Na corrida, o meu tronco, ó, ele tá apontado no centro do mini trampolim, para cima, centralizado. Por quê? Essa é uma característica fundamental desse grupo. Então, toda vez que a gente vai fazer um passo aéreo, a gente tem que ficar com o tronco reto, tá? Então, aqui, a corrida, o cowboy, tá? O joelho, tá vendo? Um pé meu, apesar deles ter ainda um tempo, que esse aqui é mais dinâmico, esse aqui tem um tempo maior para você trocar, ainda assim é aéreo porque uma tá na base e a outra tá aérea. Então, meu tronco continua aqui reto, certo? Vou descer, mas cuidado. Grupo B, grupo base, por quê? A nossa base inteira do nosso corpo vai estar na lona. Ou seja, os dois pés vão estar na lona, certo? Então, a característica desse grupo é justamente a flexão do quadril, do joelho e o tronco nosso aqui, retinho. Se eu ficasse aqui, seria 90 graus, certo? Então, seria mais ou menos aí uns 45 graus, 40, 35, que é esse tronco, a minha base na lona, e a cintura para cima, eu fico um pouquinho inclinada para frente, para projetar o meu quadril para trás, que é essa flexão de quadril, para projetar essa flexão de joelho. Quais passos que são do grupo B? Lateral, tesoura, chinelo, tá? Então, se você faz o puxão de orelha, primeiro puxão de orelha, vou expor muitos erros aqui. Se você faz, é um puxão de orelha positivo, tá? Aqui eu não vou falar quem faz, quem não faz, porque também não lembro o nome. Mas assim, se a carapuça serviu, utilize isso de uma forma positiva, a qual, nossa, eu tinha um problema, eu fazia isso e agora eu tenho a informação que eu não vou mais fazer, porque eu vou estar mais segura a partir dessa informação, certo? Então, pessoas que fazem lateral assim, ó, você não sobe, você não desenvolve seu lateral e você normalmente vai sentir dores no seu joelho, na sua lombar, tá? E até às vezes ombro, braço. Por quê? Você não tá colocando força nos músculos que tem que trabalhar, que são quadríceps, posteriores de coxa, glúteo, panturrilha e o abdômen, tá? Até sim lombar e aqui um pouco dos dorsais, que é nas costas,
Porque você tá aqui e tá sempre mantendo, sustentando essa lombar, essas costas, então aqui você sempre contrai o abdômen. Esse você contrai normalmente mais o abdômen do que nesse. Esse é mais uma contração mais no glúteo, tá? Então quando você faz o lateral assim, você tem sérias chances de não desenvolver na aula, além de promover, às vezes, algumas dores tardias, algumas lesões crônicas por conta desse passo errado. Então, como que é o passo? Eu tô aqui, projetei meu tronco um pouquinho pra frente, o quadril pra trás, joelho. E aí, eu faço o que eu chamo de meia-lua, porque a intenção no grupo B é você aproximar o seu joelho do seu quadril. É por isso que às vezes você vê as pessoas, professores principalmente aí que fazem muito tempo jump, que eles colocam o joelho no peito, porque eles têm essa técnica de trazer o joelho, dessa flexão de tronco e essa flexão do quadril, certo? Então, ó, vou fazer de lado para vocês verem o tronco, o quadril e o joelho, ó. Tá? E fazer de frente para vocês verem a meia-lua, ó. É diferente se eu fazer isso aqui. Eu tô reta. Tá vendo que não faz meia-lua? Eu só faço um pequeno voo. E aí eu não faço a meia-lua e não ganho amplitude e não ganho essa projeção para cima e não faço força. Então todo aquilo que a gente pode buscar do jump, que a gente pode ganhar nos benefícios do jump, a gente perde por posicionar apenas o nosso tronco, nosso quadril e nosso joelho errado, certo? Esse é o primeiro ponto, a primeira característica, tá? Se tiver dúvida, vai mandando aí. No final eu vou responder, tá? Porque como eu tô longe, eu não consigo enxergar muito bem as perguntas. Mas vai guardando as perguntas aí que eu vou responder tudo no final. Então tá, eu falei agora do tronco, dos passos. O que eu vou falar agora? Do braço, tá? A gente tá fazendo uma atividade a qual a gente fala que é uma atividade aeróbia, uma atividade livre, peso corporal, apesar de usar um equipamento. Então o que acontece? Você precisa harmonizar todo o seu corpo, principalmente no jump, porque a gente tem o ritmo. Então, além da posição do nosso corpo, quando a gente coloca a velocidade, que a gente precisa se locomover, né, sair da nossa inércia ali parado, a gente precisa criar um ritmo. E esse ritmo a gente vai fazer com todo o nosso corpo, inclusive os nossos braços, principalmente com os nossos braços, que eles vão ajudar a gente a impulsionar, tá? Segundo puxão de orelha para quem faz, tá? Estou correndo. Eu tenho certeza que você não anda na rua assim. Sabe aquele andar na rua que a gente faz o natural do braço? Tá vendo? Você tá andando na rua, imagina que eu tô andando na rua. O meu corpo naturalmente, ele alterna para ele ficar em equilíbrio, certo? Natural do corpo. Quando você vai fazer o jump, você só tá saindo de uma plataforma fixa para uma plataforma externa, mas você tá fazendo a mesma força que a gente faria no chão, tá? Tem as molas que dá uma segurada no impacto, mas movimentação é a mesma coisa. Então, na hora, por exemplo, da corrida, posição é fundamental para você correr, tá? Para ter uma segurança e para desenvolvimento do passo. Então, você não vai correr assim, ou vai correr assim, tá vendo meu braço? Braço que a gente fala que é o braço de corredor. Aqui. Que essa posição da mão era a posição natural se a gente fosse andar, ó. Eu andando, fazendo contração do meu corpo pra caminhar, ó. E aí eu só coloco intensidade. E aí eu vou subindo. E aí minha mão acompanha. Certo? Braço lateral é outro também que ajuda muito, que é a
a direcionar para onde você tá indo. Porque você tá numa inércia e você tá gerando um movimento, criando o corpo ele tá saindo, né? Então você precisa dar uma direção para ele, para onde você tá indo. Imagine você nadando. Enquanto você nada, se você cair na água e não fazer nada, você afunda. Por isso que a gente usa os braços e as pernas para nadar, seja aqui, seja de costas, porque o braço dá a direção do nosso corpo para onde ele está indo. No jump, a mesma coisa. Então, por exemplo, lateral, você pode dar a direção jogando, tá vendo? Ó, eu jogo quadril, com o joelho, lembra o quadril, o joelho flexionado, o tronco para frente, e aí eu jogo o meu braço junto, pro lado que eu tô indo, ou eu posso pegar uma impulsão, igual quando a gente salta no chão. A gente pode fazer aqui também, ó. Porque aí eu impulsiono pra cima, com a mão impulsionando, mandando o meu corpo ir pra cima, com a direção do meu braço, tá, ó. Eu tô jogando e aí eu direciono ele pra despencar. Só que como a gente despenca, com flexão de joelho, para não tomar aquele baque no joelho, aquele baque no tornozelo, para dar aquela amortecida. Por isso que a gente flexiona, até quando a gente está no chão. Quando a gente também salta, a gente salta e amortece, tá? Para nenhuma articulação nossa receber esse impacto. Então aqui, impulsiono e paro, mandando ele parar para baixo. E aqui é um braço, ó. Ou aqui eu mando para onde eu quero ir, tá? Outra coisa, além do tronco um pouquinho para frente, a posição do tronco, ela sempre vai ser centralizada, tá? Raramente a gente vai ter uma torção, mesmo com torções como é o caso do giro, é sempre no meio, porque a gente tem um centro de gravidade. Homens um pouco mais no umbigo, a mulher um pouco mais no quadril, tá? Então a gente precisa desse centro de gravidade para manter ali e para manter o tempo inteiro a intensidade daquele exercício, certo? Então o braço aqui, por exemplo, o braço na tesoura, eu tô mandando meu braço para frente. Isso aqui é como se fosse uma corrida também, ó. Só que mais estática. Então, meu braço também sempre alternado. Eu vou fazer um chinelo, tá? O chinelo do jump não é um polichinelo, tá? E eu vou te explicar por quê. O pessoal fala assim, mas chinelo é a mesma coisa de polichinelo. Não, senhor. Sabe por quê? No jump, a gente empurra a lona para baixo. A gente não salta. Sabe por que a gente não salta no jump? Porque ele não foi feito para saltar. Cama elástica foi feita para saltar, para brincar. Tô feliz, eu pulo. Aqui a gente treina. Aqui a gente exerce uma pressão, uma força para trabalhar músculo. Então, por isso a gente precisa fazer toda a contração do nosso corpo, pensar no movimento e fazer a força para baixo. Porque na hora que a gente faz a força para baixo, ela impulsiona para cima. E aí a gente faz de novo contra e faz essa força o tempo todo, gerando trabalho no músculo. Então, se você salta, você não tá trabalhando. Tá divertido? Pode ser, mas não é treino, tá? Primeira coisa. Então, quando o chinelo a gente faz aberto e a gente abre, porque a gente quer mandar o nosso braço, a informação que a gente tá para baixo. Por isso a gente não faz polichinelo no jump com o braço para cima. Porque quando eu jogo o braço para cima, eu faço meu corpo entender que eu quero subir. E no jump eu desço, eu não subo. Certo? Então, quando alguém te perguntar o chinelo do jump é igual polichinelo, você fala não. Sabe por quê? Porque falaram pra mim que é pra baixo e o meu braço ele é responsável por isso. Pra ele mandar, eu tô indo pra baixo, tá? Se você vir pra cima, ó, claramente, ó, o meu corpo ele vai pra cima, porque é onde eu tô direcionando o meu braço.
E não tem como, o corpo não entende isso. De como que você tá fazendo força pra baixo e jogando o braço pra cima. Tipo, não. E faz tudo, é tudo a mesma coisa, é uma cadeia, tá? O corpo ele precisa conversar, ele tem neurônios que conversam. São respostas cinéticas que ele faz, sabe? É neurônios ali. Então vamos respeitar a ciência, tá? Então o braço é muito importante. Por favor, não façam mais isso de fazer. Eu brinco muito que parece que tá fazendo de qualquer jeito, sabe? Que não tá pensando no movimento, não tá concentrado no treino. É a mesma coisa você sentar numa cadeira extensora, pegar o celular e ficar aqui, ó. Ah, o músculo tá tendo um movimento? Tá. Tá gastando energia? Tá. Mas tá trabalhando? Você tá concentrando que ele tá fazendo a força? Você tá concentrando o treino nele? Não. Porque o seu cérebro tá concentrado no celular. É a mesma coisa aqui. Você precisa concentrar o seu corpo no treino, na lona, pra baixo. Certo? Então é isso. É uma das coisas mais importantes no momento. É o braço, tá? É os grupos que vocês precisam entender que cada grupo tem uma característica, tá? E essa propulsão para baixo, tá? Não é para cima. Por que a gente faz para baixo? Porque a gente tem que gerar força. Então a gente precisa realmente ir para baixo, tá? Vamos lá. Próximo assunto que eu quero falar com vocês é a relação de sair do jump. Assunto polêmico, delicado, tá? Porque eu já vi muitas aulas de vários outros professores que fazem isso. Eu pergunto pra você, você gastou o seu dinheirinho pra comprar um jump, investiu, tá demorando aquele frete, que eu tenho alunos aí que tá com a demora com frete, com essa quarentena, aquela expectativa de ter um aparelho na sua casa. E aí o professor manda você sair do jump para fazer o exercício. É uma das coisas que eu não passei aqui nessas lives justamente por isso. Por exemplo, abdômen no jump eu não passei, às vezes nas minhas aulas presenciais eu dou, mas eu não passei justamente porque abdômen a gente faz em qualquer lugar e eu tô dando aula de jump. Então eu uso o jump, entendeu? E aí tem uma outra preocupação muito grande em relação a isso, que você tá numa plataforma extremamente instável e você desce para uma plataforma totalmente estável, aonde a sua articulação estava aqui adaptada a um terreno instável. Então a sua articulação do seu joelho, do seu tornozelo, do seu quadril, a sua coluna, o seu músculo estava todo projetado para estar numa plataforma instável. E aí do nada você sai dela. É a mesma coisa quando a gente tá dormindo e a gente sonha que a gente tá caindo e a gente assusta. É um susto pro corpo. Imagina você tá todo trabalhado, você tá todo ali blindado para estar numa superfície e você do nada sai e vai fazer o mesmo movimento no chão, uma outra superfície. É a mesma coisa de você entrar num avião, vamos supor, aqui em São Paulo hoje com 16 graus, e sair lá em Cuiabá, sei lá onde tá 36 graus. Eu vou estar de blusa de moletom, vou sair num clima extremamente quente. Eu não vou sentir, eu vou passar mal, minha pressão vai talvez dar aquela oscilada. É justamente isso. O seu corpo está preparado para ser trabalhado em cima da lona. Então trabalhe com ele em cima da lona. É aula de jump, não tem por que você fazer no chão, tá? Por mais que é legal mesclar, porque aí não fica muito metódico. Tá, mas cadê a ciência disso? Às vezes tem coisas que a gente também não gosta de fazer, que a gente precisa todo dia. Tipo, quem gosta de escovar o dente?
tem prazer de escovar o dente. Às vezes porque a gente precisa, faz tantos anos que a gente faz, a gente acaba acostumando e falar, eu gosto daquela de olhar no espelho ali e tal. Mas, cara, é uma necessidade, entendeu? É porque a gente precisa. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, assim, você vai fazer jump, vamos fazer jump, em cima do jump, vamos trabalhar ali o que a gente pode explorar dessa atividade, explorar desse treino, tá? Então, é isso. Eu gosto muito de trabalhar o jump em cima dele. E eu vi algumas coisas na internet que me preocuparam muito. E eu vou expor, na verdade, o que eu vi, não vou falar. Se vocês viram também, já sabem do que eu tô falando. Mas, assim, não vou falar que tá errada, que tá certa. Cada professor tem o seu método. Mas, porém, como eu prezo da segurança dos meus alunos, eu não faço. Eu vou nem fazer porque aquele negócio, eu já treinei hoje, né? Não é seguro, então eu não vou demonstrar. Mas, teoricamente, a pessoa está no jump, fazendo, ela começa a agachar aqui, ela desce do jump, agacha e salta. E agacha, desce e salta. Para um minutinho. É sério que isso é seguro? Você tá pulando há 50 minutos, há 30 minutos numa superfície onde sua articulação tá toda trabalhada para ficar naquela superfície e você vai descer e vai saltar. Pergunta, alguém já fez 1 hora de aula de jump e desceu e tentou pular no chão? A mesma coisa da piscina, que é um meio também que tira impacto, que tira o peso do nosso corpo. Você já nadou e saiu e tentou pular? E é isso. Agora imagina você tá fazendo uma aula onde você tá fazendo isso e tá trocando. Quais as chances disso dar errado? Eu não gosto de pensar pelas chances erradas, tá? Então, não vamos por esse lado. Vamos fazer jump, seguro, em cima, bonitinho, certo? Ó, eu tô um pouco perto, eu consegui ler aqui, ó. Pareceu seguro, tem gente aí que já tentou fazer. É muito inseguro, tá? É muito preocupante isso, porque a gente precisa, todo profissional que dá jump, ele precisa, no mínimo, ser formado em educação física, tá, gente? Então, a primeira coisa pra vocês aí que estão na internet, que agora a pandemia tá trazendo a gente muito pra internet, é isso. Verifique se aquela pessoa que você tá fazendo a aula, ela é formada. É a primeira coisa, tá? É o mínimo que ela precisa ter. É uma formação acadêmica. Depois você precisa ver o histórico dela de cursos. Porque, eu vou dar aula de jump. A pessoa pega o mini trampolim, joga na sala e começa a pular. Não é bem por aí. Verifica, vê se a pessoa tem um histórico bacana, se ela realmente se preocupa, se ela não tá fazendo vídeos e jogando aí na internet e você acabou vendo o vídeo dela e achou legal a coreografia e copiou. Porque é muito importante você saber se a pessoa realmente sabe o que ela tá fazendo, tá? Não adianta ela também ter uma formação, mas se ela também não é especializada naquilo. Por exemplo, eu sou formada em educação física, eu faço crossfit, eu não tenho curso de crossfit, eu não ministro crossfit. Eu só faço com quem é qualificado para isso. Entendeu? Não é porque eu formei em educação física que eu posso sair dando tudo. Eu sou formada em educação física, eu posso dar aula de natação. Eu sei nadar, mas será que eu sou qualificada tanto quanto se alguém passar mal ali, eu consigo socorrer? Eu consigo ali dar assistência? Eu consigo ensinar um gesto para ela realmente desenvolver naquela atividade? É umas coisas que a gente precisa realmente pensar. Sabe por quê? Isso aqui é nosso lar. A gente precisa cuidar muito bem dele. Eu, quando eu treino, eu falo para as pessoas, eu falo assim, gente,
eu não posso me machucar, porque isso aqui é meu corpo, isso que me sustenta, isso me sustenta tanto pra vida, tanto como profissão. Então eu não posso treinar Deus dará aí também e pensar que eu também tenho outras pessoas que eu preciso, que eu trabalho pra isso, eu vivo pra isso, certo? Então é uma coisa muito séria, gente, é muito sério. E eu levo esse jump por muita seriedade. Só pra dar um adentro, eu fiz educação física porque eu me esbarrei com muitos profissionais que não me ajudaram na época que eu precisava. E eu fiquei com medo, eu falei assim, tá tudo bem, eu vou estudar lá já e vou fazer por mim e vou ajudar quem está no lugar que eu estive. Então hoje eu faço isso. Eu estou no lugar daquela. Talvez vocês hoje seja a Pamela de uns anos atrás. Sei tudo? Não, tá? Precisa trabalhar, precisa estudar o tempo inteiro, tá? Vou errar, vou falar umas besteiras de vez em quando, porque ciência não é exatas, por isso que é ciência, por isso que é humana. O corpo aí evolui, carga d'água aí é a pandemia, né? Aí que mutou. Então, assim, nunca vai ser uma exata, mas o que eu sei e o que eu posso passar pra vocês, eu vou passar, tá? Outra coisa do jump que eu posso falar pra vocês de cuidados, tá? Em relação de intensidade. Intensidade você pode colocar sendo avançado ou iniciante. O que vai definir a intensidade ou o que vai definir ser iniciante e ser avançado? Vou explicar pra vocês, tá? A gente, na vida, a gente tem os degraus que a gente precisa ir subindo um por um para lá na frente a gente alcançar um objetivo. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente nem vira. Quem é mãe sabe. Você põe o bebezinho não vira. Com mais ou menos uns 5 meses, mais ou menos, né? Eu não sou mãe, mas já cuidei de criança, tá? Já fui babá. E mais ou menos 5 meses a criancinha ela começa a virar. Ela começa a virar e mais uns meses aí ela começa a engatinhar, né? Ela levanta a cabecinha, engatinhar, e aí ela vai, depois desse engatinhar, ela começa a conseguir elevar o corpo de horizontal para vertical, que é o que a gente anda, né? E ela dá 1, 2 passinhos, cai. Dá 1, 2 passinhos, cai. Depois ela consegue ritmar esse passo e começa a andar e depois ela corre. O jump é isso, tá? E eu vou provar pra vocês como que é. Por exemplo, o grupado. É um passo ao qual a gente fica no meio. A evolução do grupado, ele pode ser pra frente ou pro lado, certo? Então pode ser um chinelo, que aí abre e volta pro primeiro, ou pode ser uma tesoura pro meio, pra cá, ou pode ser o lateral, você desloca inteiro e volta, certo? Evolução do grupado. Ou seja, você pode fazer um grupado no avançado, mas você pode fazer um grupado no iniciante intenso. Tá tudo bem? É só a evolução. Evolução, trote, né, que eu chamo de trote, step up, dependendo de quem fala. Trote, corrida baixa, corrida alta. Evolução, tá? Porque aqui eu utilizo menos músculos, aqui eu utilizo mais músculos e um pouco mais de equilíbrio, ritmo, coordenação. E aqui já é a fase onde eu uso tudo, tá? Já é aquele compilado. Evolução, calcanhar, certo? Evolução do calcanhar por trás, avião. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que a gente engatinhou para caminhar, para correr, no jump a gente vai fazer os passos básicos, né? Com menos, como que eu vou dizer? Para quem tem menos intimidade com essa aula. Então, você vai começar a fazer
ali da base para evoluir os outros passos, certo? Então é essa a diferença de iniciante para avançado, tá? Intensidade, você pode pôr intensidade sendo avançado, sendo iniciante. Quem vai pôr intensidade vai ser você. Cada pessoa é uma e cada pessoa sabe a sua intensidade. A gente pode tirar a intensidade aí pela frequência, a gente pode tirar a intensidade aí por vários outros métodos que a gente utiliza para saber o que é uma velocidade, uma intensidade. Pode ser por uma repetição máxima, entendeu? Então, existem vários métodos para a gente saber o que é intenso para aquela pessoa. A gente aqui julga pelo subjetivo, a gente fala pela escala de Borg, que é de 0 a 10. Se você achar que pelo menos ali tá 5, é o médio, né? Tá moderado, e aumentando vai avançando. É uma escala que a gente usa muito para grupo populares, que a gente, né? Pessoas normais, né? A gente, por exemplo, eu usaria para uma pessoa em casa a escala de Borg, de 0 a 10. Tá? Que aí eu não preciso estar pessoalmente para aferir uma frequência dela, não preciso fazer o cálculo de altura, peso corporal e essas coisas, certo? Então, de intensidade, cada um faz a sua. E vai ter dia que mesmo você que faz uma aula extremamente intensa, colocando o joelho lá no peito, vai ter um dia que você vai falar assim, poxa, hoje tô mal. Hoje eu não consegui pular, não desenvolvi, tô cansada, eu briguei no serviço, eu briguei em casa, tô com problema familiar, sabe? Treinei a semana inteira e hoje o corpo sentiu. Então, assim, intensidade é extremamente subjetivo, tá? Então, a gente precisa respeitar, então, esse processo de aprendizado do jumping, porque todos os passos eles são uma evolução do outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, de rodar a mãozinha, se você perceber essa mão, ó, é a evolução daqui também. Cowboy, você começa o cowboy baixinho aqui e evolui pra cima, porque aqui você vai usar além daqui, né, do adutor, do glúteo, você também vai começar a usar o tornozelo. Então também é uma evolução. E aí falando em pé, a gente vai pro pé, tá? Que é uma coisa que acontece muito, que é as dores nos pés, né? E as dores nos pés, além do tênis, né? Que a gente já falou várias vezes isso aqui, que pode ser o calçado, mas pode ser também a pisada e a postura. Como eu falei pra vocês, a pessoa que faz lateral assim, ela tá exercendo uma força tão grande no tornozelo que às vezes aquela força vai pro calcanhar de Aquiles, por exemplo, e desce pra sola do pé. E você fala assim, é meu pé que tá doendo. Mas por que meu pé tá doendo? Muitas vezes, às vezes, é justamente isso, porque você não tá ativando a musculatura que você precisa e tá sobrecarregando o pé, tá? Então, tênis, sempre prefira o mais anatômico possível, mais aqueles tênis retos, sem aqueles saltos de amortecedor atrás, tá? Vão perguntar, vou responder, sempre pergunta, nunca façam descalço. É mais confortável, é mais não sei o que. Não, não é seguro, tá? Não façam descalço, não façam de meia, tênis. Quando você anda na rua, você anda de quê? Pelo menos um chinelinho, né? Por que a gente anda de pelo menos um chinelinho? Porque a gente precisa proteger os nossos pés. Então aqui a gente também protege os nossos pés. A gente ainda tem molas, né? E ainda tem alguns cabos aí que a gente pode ainda, uns buracos, a gente pode enfiar o pé, pisar o pé, sabe? Então além do impacto do nosso corpo da atividade física, ainda tem o resto do equipamento, né? Então a gente precisa pensar nessa parte também. Vai testando tênis, vai pensando no movimento, vai testando pisadas, vai sentindo. Outra coisa, pelo amor de Deus,
o pé sempre inteiro na lona, tá? Deixa eu parar aqui. O pé sempre inteiro na lona. Esse negócio de fazer cowboy levantando, olha a hiperextensão que eu tô fazendo, a hiperflexão que eu tô fazendo do meu pé. A minha panturrilha está extremamente gritando aqui. E quanto menos flexibilidade, mais ela vai puxar. Eu tenho uma hiperextensão, ó, de joelho, se vocês perceberem, o meu joelho deveria vir só até aqui e ele vai mais. Imagina eu fazendo um negócio desse sendo encurtado, ao contrário, sabe? Então assim, você estender totalmente as suas articulações não é seguro e não é eficaz. Se você falasse assim, ah, mas melhora o movimento, eu ia olhar e falar assim, pode ser, então vai, né? Você quer performance, vai colocar em risco sua articulação por performance, então vai. Mas não, nem isso você ganha. Então por que você vai fazer isso? Fala pra mim. Não vai fazer, tá? Não faça. Segurança. Então aqui, ó, cowboy, pode ser que a pontinha dos meus dedos podem ser que ele levante um pouco, porque eles saem um pouco da superfície do pé, igual a mão, né? Aqui a gente consegue dobrar um pouquinho mais os dedos, né? Os dedos, porque eles saem um pouquinho dessa superfície mais plana da mão. Então talvez aqui você sinta aqui os dedinhos do seu pé, mas o peito do pé que a gente fala, né? O peito do pé sempre chapado na lona. A ênfase pode ser no calcanhar, mas ênfase significa um pouco mais. Não significa não colocar a outra parte, tá? Então assim, vamos entender essa analogia, analogia não. Vamos entender a interpretar mesmo isso. Então, eu coloco ênfase no calcanhar, porém, todavia, meu pé inteiro chapado. Vou descer, por exemplo, corrida, ponta do pé, calcanhar, tá? Amortece sempre com a ponta do pé, calcanhar. Então, vai cair, pum, despencar, tá? Lembra do amortecimento. Começa o amortecimento do quadril, joelho que fica já flexionadinhos. E aí, joelho e calcanhar, ó. Certo? Então, é uma outra coisa. Vamos lá. A gente tem mais 2 minutos antes de cair. É isso mesmo. 1 minuto agora, tá? Vejo pessoas fazendo de meia, fique imaginando como consegue. Consegue. Porém, riscos, né, gente? Vou dar uma passadinha bem rápida aqui. Verdade. Segurança, é tudo, concordo, Fabi. Fiz uns pulinhos enquanto descer do jump. Descer de costas, sempre descer de costas, justamente pelas articulações estarem adaptadas. Então, pra você descer por trás e você colocar aqui, ó, descer por trás e você ter uma base no quadril pra você descer, no joelho pra você descer, é muito maior que você vir aqui, ó. Aqui você não tem base nenhuma, que seu joelho só vai ficar patela. Aqui atrás você tem glúteo, que é um músculo extremamente forte. Vamos usar o glúteo, tá? Então é isso, pessoal. Tudo que a gente falou aqui tem na nossa plataforma, tá? Sempre tento explicar isso na plataforma. Então quem já adquiriu a plataforma sabe que as aulas são assim, tudo didático, tudo pensando na progressão dos nossos alunos e na segurança, tá bom? Qualquer dúvida, vai mandando mensagens aí, coloca no comentário aí na live ou pelo direct, a gente sempre tá disponível, tá bom? Muito obrigada e até a próxima live!